Olá, hoje estamos começando o 12º episódio do Sindicast e hoje teremos a presença aqui da Mariângela Iturré, a diretora da nossa escola Senac Rio Grande, e também teremos a presença aqui da Deise Lima, que é a coordenadora do curso técnico em enfermagem do Senac Rio Grande. A Deise, que é formada em técnica de enfermagem já há 19 anos pelo Senac Rio Grande, e hoje também é enfermeira. Então, estamos aqui para nós batermos um papo. E a nossa pauta de hoje é o Prêmio COFEM, que o Senac Rio Grande ganhou com um selo de 99%, que é um diferencial isso para a cidade do Rio Grande e para a Escola Senac. Então, deixo vocês à vontade. Mariângela, que você se apresente, a Deise depois, por favor. Sim, a gente sentiu muito orgulho, porque a nossa escola é uma das mais antigas do estado e faz mais de 20 anos que a gente oferece à comunidade o curso técnico em enfermagem. E sempre, desde o início, desde as primeiras turmas, fomos reconhecidos, através do próprio mercado de trabalho, dos hospitais, das instituições de saúde, como alta qualidade dos profissionais que a gente entrega, os nossos egressos. E faltava então o grande, o ápice de tudo isso, que seria um olhar externo, E para isso então a gente chamou, voluntariamente, os avaliadores para verem, para analisar a nossa estrutura física, conversar com nossos professores, com nossos alunos, nos campos de estágio também, para ver como é que a gente analisa a prática também, como é que a gente consegue fazer esses movimentos junto com a teoria. E a gente ficou durante 2 dias, eles ficaram conosco, analisando, através de reuniões, de conversas, e finalmente então a gente teve o resultado que a gente teria atingido então e conseguido o selo COFEM de qualidade. Muito bem. Deise, por favor. Muito bem, então boa tarde. É com muita alegria, que a gente recebeu então o selo COFEM de qualidade, uma vez que a gente se candidatou há 2 anos atrás, Mari? Faz 2 anos que a gente se candidatou para receber essa auditoria, Porque é como se fosse uma auditoria. Vem 2 avaliadores do COFEM, que é o Conselho Federal de Enfermagem, e fizeram uma avaliação extremamente criteriosa, Desde a estrutura e dos processos que envolvem o aluno. Então, desde quando o aluno ainda não é aluno, ele vem querer fazer a matrícula, Então, como é que ocorrem os processos, como ele é recebido. Durante, como são as aulas, e para isso, então, os avaliadores, eles entraram em algumas salas de aula aleatória, conversaram com professores, conversaram com os alunos, e depois se estendeu, Foram 2 dias intensos de avaliações, verificaram os nossos documentos, porque tudo que a gente falava, a gente tem que comprovar, Então, todas as documentações que registram o processo ensino-aprendizagem do curso técnico em enfermagem, Todos esses documentos foram averiguados. Quesitos como sustentabilidade, diversidade, inovação, exatamente, foram avaliados e bem pontuados pela nossa instituição, inclusive como um diferencial, segundo os avaliadores, que inclusive avaliam graduações, disseram que a nossa estrutura e os nossos processos ficam além do que se vê Brasil afora. Lembrando que eles são avaliadores e percorrem o Brasil todo. Claro. E interessante também que eles também frisaram algumas questões de clima organizacional, que foram percebidas por ele, que não é algo que consiga pontuar, mas eles perceberam o clima, e o quanto a gente consegue trabalhar em equipe, Então isso também foi um feedback bem legal, Com certeza. E como a gente estava conversando, esse Sindicast hoje é de festa, Nós, essa parte da premiação, que é o nosso curso de enfermagem, que o Senac conquistou, e o Senac Rio Grande é nosso co-irmão, porque é o nosso braço social, um dos braços sociais do Sistema FEComércio, juntamente com o SESC. Para nós é uma honra poder estarmos aqui hoje falando disso que veio para nós dentro do sistema. O Sistema FEComércio em si está todo de parabéns, e isso é um trabalho árduo de todos nós e principalmente de vocês que estão à frente. Como a Deise bem citou,
isso é um trabalho que não começou ontem, isso já faz 2 anos, né, Deise? Exatamente. É um trabalho que vem vindo e é uma auditoria que é realizada dentro da escola, olhando e analisando vários itens, vários pontos, e que isso concorre com outras instituições também de saúde, né? E o Senac Rio Grande, neste ano de 2025, aí, foi agraciado com 99, o número de 99%, é isso, né? 99% de aproveitamento. De aproveitamento. Então, o Sistema FEComércio, através da Escola Senac, é mais uma conquista, estão de parabéns. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância disso para o Sistema FEComércio, que é um sistema que abrange hoje 107 sindicatos, várias escolas Senac pelo estado afora. E aí, o que tem para nos dizer, Mário, sobre a importância disso para o Sistema FEComércio? É mais uma prova, né, que a nossa missão está sendo cumprida. Ou seja, que a gente está conseguindo realmente, além de proporcionar educação, a gente proporcionar mudança de vidas, né? E a gente viu isso de forma muito, muito nítida e muito diferenciada quando a gente foi até o hospital, por exemplo, nosso parceiro, a Santa Casa, e lá, né, os avaliadores conseguiram conversar com alunos e ex-alunos, né, desde nossos, e eles mesmos, né, conseguiram falar da nossa qualidade. Então a gente conseguiu ver que tanto na escola, né, extensivo ao mercado de trabalho, a gente consegue garantir que de fato estamos entregando, né, o que a gente se propõe, que é a qualidade de tudo que se faz e mudança de vida, né, dessas pessoas. Contribuindo com a fala da Mari, isso que ela comentou sobre eles foram visitar os setores de estágio, né? Então entraram dentro do Hospital Santa Casa e também dentro de um posto aleatório de saúde, né? Na ocasião foi o posto da Unidade São Miguel. E em todos os setores que passeávamos, né, para eles conhecerem as estruturas, eles conseguiram conferir a empregabilidade, né? Porque em todos os setores eles perguntavam: quem aqui é do Senac? Dava para contar quem não era. Todos né? E aí todos em algum momento davam algum depoimento, né, Mari? Foi bem bacana, né? Foi um depoimento bem... super espontâneo, ninguém sabia que íamos lá fazer a visita, né? Então foi muito bacana, acho que não tem nada melhor do que isso, né? Eles comprovaram na prática, né? Durante uma visita, a empregabilidade. Isso não tem documento que avalia, né? A Santa Casa do Rio Grande, né, ela é uma grande parceira do Senac já há bastante tempo. Sim. Né, e a Prefeitura Municipal também, entrando o governo e saindo do governo, não importa, mas este é o reconhecimento da qualidade do serviço e do aprendizado que o Senac emprega aos seus alunos. E, volto a dizer, isso tudo é uma satisfação para o Sistema FEComércio, né, é um conjunto. E esta parte de fiscalização / auditoria, vamos dizer assim, eles puderam constatar, como bem disseste, né, em loco, percebendo que a empregabilidade é muito alta da equipe do Senac. Então, isso é muito interessante. Então, o nosso Senac continua de parabéns. Sabemos que tem outros no estado também, mas hoje vamos falar para o Rio Grande, que Rio Grande está se sobressaindo em várias áreas. Hoje, o assunto, a pauta é o selo do COFEM, do curso de enfermagem, mas tem outros tantos que a gente pode conversar uma outra hora também, né, Marta? Sim, com certeza. E além de dados qualitativos, né, como esse que a gente está falando aí de processos, né, de avaliação, quantitativamente também a Escola de Rio Grande hoje é a escola que mais atende, mais tem alunos de técnico de enfermagem. Então a gente está falando em todo o estado, né? Rio Grande ele se supera também com relação a fatores quantitativos. Então a gente forma várias turmas. Hoje nós temos 16, né? 16 concomitantes, né, na escola. Então isso também, o tamanho também, né? Faz com que a gente tenha que ter mais atenção aí nos processos. E a gente percebe que o Senac, ele está, principalmente a Escola Rio Grande, né? Está sempre se atualizando. Agora, na ocasião, receberam, né, mais um manequim que vai atender também na parte do aprendizado, né, os alunos, para que eles possam trabalhar e estudar com algo mais específico e o mais próximo do humano, né, para ter a certeza na hora que vão atender depois de formados. Então isso é bem legal. Né? Fala para nós, Deise, um pouquinho desse novo manequim que chegou para a gente poder dar continuidade.
Então, trata-se de um simulador ultra realístico de cuidados. Aparentemente, ele é igual a um manequim comum que a gente tem no laboratório. Mas a pele dele é muito semelhante à nossa, né, no que se refere à textura. Ele chora, então sai lágrimas, ele sua na testa, ele sua na cabeça. Ele fica com a cor, quando programado, né, azulada dos lábios, o que denota falta de oxigenação, por exemplo. Ele convulsiona também. Então, inclusive tem as vozes, né? A gente pode programar uma fala para ele e ele grita, ele chora bastante, enfim. Tosse. Então é excelente. Os fluidos, né? Ele consegue, a gente pode colocar uma sonda, né? E tu consegue observar a urina saindo. Enfim, é muita tecnologia. As artérias e as veias, né? O circulatório dele. A gente consegue palpar os principais pulsos, carotídeo, femoral, pedioso. Consegue avaliar toda a circulação dele, ritmo cardíaco, respiratório, o tórax dele, né? Ele funciona, ele pisca os olhos, né? Os olhos modificam conforme a gente programa ele. E fora algumas coisas mais a fundo, né, Escobar? Por exemplo, a gente pode programar que aquele manequim, em determinado momento, vai começar a ter algumas arritmias cardíacas, porque a gente quer ver se o aluno vai saber reconhecer pelos sintomas, né? Ele é ligado num monitor cardíaco, igual que a gente vê no hospital, né? E ali a gente consegue ter um panorama completo desse paciente. Interessante. A tecnologia a serviço da qualidade do serviço. Sim, né, do atendimento. E o Departamento Regional investiu bastante nisso, né? E elegeu algumas escolas. Foram 4, né, desde? 4. E nós estamos nessas 4. Então, de novo, né, em função da qualidade e do número de alunos que a gente atende, a gente conseguimos ter esse simulador. E o que vocês podem repassar assim sobre a importância do curso técnico em enfermagem na formação de profissionais? Assim, o que vocês mais ou sugerem para que as pessoas, mesmo que sejam jovens, né, e a maioria deles são jovens, neste ramo que eles estão entrando hoje para tratar a vida de pessoas? Então, Escobar, o profissional técnico em enfermagem, ele é a base da enfermagem, né? Ele é a frente de trabalho, é a frente do cuidado. Eu diria que hoje o indivíduo, se ele pensa em fazer a graduação, se ele fizer um técnico antes, ele tem 50% do curso. E falo isso com propriedade, porque eu me formei no Senac há 19 anos, em 2006, né? Era a turma N1 e perceba, estamos na turma TE 87. Eu fui da turma N1. E eu e outros colegas que estão ali conosco, né? O colega Rafael, a colega Ana também já foi técnica, enfim, né? Mas quando a gente faz a graduação tendo técnico, nada mais te impõe medo, nada é muito diferente, é 50%. Então, a frente de cuidado, hoje e sempre, dentro da assistência de enfermagem, é do técnico em enfermagem. E outra coisa que é muito interessante de colocar, dentro das nossas turmas, os alunos são muito heterogêneos, então a gente tem desde a garotada que está terminando o 2º grau ou que terminou recentemente, até as pessoas que já fizeram suas vidas, já formaram os filhos e agora vão cuidar de si e vão resgatar velhos sonhos, né? Como estudar e fazer o curso técnico em enfermagem. O mercado tem para todas as idades e o Senac ele atende a todas as idades de maneira igualitária, com equidade, pensando nos processos formativos, né? Pessoas que estão muito tempo fora de sala de aula e encontram algumas dificuldades, claro, né? Mas todos os professores e todo o suporte pedagógico a gente consegue fornecer para esse aluno para que o curso, essa formação, ela transcorra de maneira suave. Uma outra situação, Deise, que eu coloco, e a gente sabe que a Mariângela é a coordenadora da escola, tu estás na coordenação do curso de enfermagem, técnico de enfermagem, mas vocês têm outros colegas, professores, professoras, que auxiliaram na conquista desse selo, que também são de muita importância para a instituição
para o Senac e para vocês. Essa conquista e foi realizada a várias mãos. Então, se tu quiserem citar os colegas que estavam lá, fique à vontade, que para nós é uma satisfação. Então, reprisando, né, o que eu falei no discurso, né, Mari, que em primeiro lugar a gente agradece os alunos, que é o nosso objeto, né? Se estamos ali trabalhando e se aprimorando e pensando sempre no melhor, é por eles. E, pessoal, a nossa frente de trabalho são os professores. Né? Ali o pedagógico tá para garantir os processos, garantir sala de aula, garantir campos de estágio, mas é os professores que estão ali de segunda a sexta, nos seus horários, nos seus turnos de trabalho, que estão fazendo ali esse processo de qualidade, né? Então a gente tem que agradecer muito, né, a nossa frente de trabalho, que é quem está ali no dia a dia, de segunda a sexta-feira, inclusive vez em quando nos feriados e finais de semana, dentro das ações, né, que fazemos aí com a comunidade, com os parceiros, SESC, Cindy Lojas. Vamos lá, professora Ana Paula, Carolina, Daniela, Evelyn, Felipe, Flávia, Maria Emília, Rafael, Simone, Tiago e Yasmin. São eles que dia a dia fazem o processo acontecer. E por causa deles a gente conseguiu o selo de 99% de aproveitamento. Interessante. E digo para as duas, ou pergunto para as duas, uma mensagem de cada uma para os jovens, ou as pessoas que querem fazer um curso de técnico de enfermagem, né? Qual é a mensagem que vocês passariam? Eu entendo que é muita responsabilidade para quem quer fazer, é o principal. E eu tenho uma sobrinha que se formou no Senac, e ela tem uma qualidade imensa, assim, né? Eu parabenizo ela sempre pela dedicação. Tem uma outra que é enfermeira já, mas eu sempre costumo dizer que às vezes a gente trabalha menos no serviço da gente, ou ela no caso, e às vezes muito mais na família ou na vizinhança, né? Porque normalmente a gente se socorre de enfermeiros ou de técnicos. E então a gente tem que estar sempre preparado para esses chamados. Não importa a hora, não importa o dia. Então isso é uma grande responsabilidade quando o aluno, quando a pessoa escolhe esse curso técnico de enfermagem. Ele sabe que dali para frente já não vai ter muito sossego. A responsabilidade será grande, porque eles serão, num problema de saúde, ele será o primeiro lembrado. Então eu peço para vocês uma mensagem básica de cada um para que essas pessoas que estão tentando entrar nesse curso. Eu acho que a gente tem que pensar muito, né? Sempre, principalmente na saúde, com relação a competências comportamentais, né? E eu incluiria também muito a capacidade de doação. Eu acho que a gente tem que ter, né, essa capacidade, esse trato com o ser humano direto, né, com a saúde, que é algo tão nobre e tão valioso para todo mundo. Então, essas competências assim de entender o outro, né, a capacidade de ajuda, de escuta, são fundamentais. E, obviamente, as competências técnicas também, né? A gente, será que a avaliação dele é por competência? Isso é um grande diferencial também, porque o mercado ele nos avalia por competência, o mercado de trabalho, né? E o Senac, como está sempre lado a lado com o mercado, os nossos alunos também são avaliados por competências. Então, o nosso grande desafio é tentar desafiá-los também, né? Tentar desenvolvê-los tanto nas competências essas, né, que são tão importantes, que são inerentes ali ao ser humano, como também nas competências técnicas, formando ele, né, um indivíduo completo e pronto para o mercado e para servir outras pessoas. Muito bem. Inclusive, Escobar, nas formaturas, dentro do meu discurso, eu costumo falar que a partir de agora eles serão referência em saúde para toda uma comunidade, né? Porque é bem isso que tu colocou. Então, dentro do local que ele mora, na rua, a referência vai ser ele, né? Então, o que eu deixo, né? Tem que persistir, tem que seguir atrás do seu sonho, não tenha medo. Eu percebo que às vezes os medos dos alunos são de enfrentar os processos, né? Mas que o setor pedagógico, os professores estão ali para auxiliá-los, né? Então, lembrar que 50% do processo é do aluno, 50% é do professor. O professor sempre vai querer, o aluno querendo, a gente consegue, então, fazer esse sonho acontecer. Muito bem. Aproveitamos para agradecer a presença das duas
E foi um bate-papo bem legal, um esclarecimento à comunidade, aqueles que também querem ingressar num curso de técnico de enfermagem através do SENAC, que está à disposição, sempre com matrículas e pessoas muito capacitadas. O selo COFEM comprova isso, né? E a cidade do Rio Grande está muito bem servida quando se fala em enfermagem. Então, o Cindy Lojas agradece a presença de ambas aqui, né? Foi algo bem esclarecedor para a nossa comunidade e torcer para que logo em breve recebamos outro selo desse, né? Daqui um pouco agora a meta é aumentar, com certeza, né? Não podemos deixar cair, vamos aumentar. E parabenizo vocês, parabenizo toda a equipe, os docentes que acompanharam todo esse trabalho, né? E o SENAC Rio Grande está de parabéns e hoje, na pessoa de vocês, eu parabenizo a todos os colegas. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade.